Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. Quem grite amém? Amém! Lucas capítulo 12, o versículo 13. Vamos falar sobre o rico insensato. Aleluia! Os tipos de loucura que existiam neste homem, a qual nós vamos falar sobre ele aqui. Aleluia! Os tipos de loucura do homem que ajuntou um celeiro, totalmente louco, desvairado, e o Senhor falou com ele e deixou exemplo para as nossas vidas. Lucas capítulo 12, o verso 13. Quem encontrou a leitura sagrada, grite glória a Deus. Glória a Deus! Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Diz assim: disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Aleluia! Todos em pé. Quem pode ficar em pé? Todos vocês podem ir lá atrás, todos em pé, hein? Aleluia! Está lá escrito em Neemias capítulo 8, versículo 5. Quando Neemias foi ler a lei de Deus no púlpito de madeira, a Bíblia diz que todo mundo se colocou em pé em reverência, não a Neemias, mas em reverência a palavra. Então, você que pode, por favor, os que estão com criança não, mas você que pode, coloque-se aí em reverência à palavra do Senhor, você reverência a Deus. Aleluia! Amém? Vamos de novo. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Fala assim: Senhor Jesus, fale comigo agora, pelo teu Espírito, ao meu coração. Podemos assentar e pode engrandecer o nome do Senhor. Pode engrandecer o Senhor. Pode engrandecer o Senhor. Pode engrandecer o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus está nos mostrando aqui uma parábola. O que é parábola? Parábola é uma comparação. Isso é
vida material, Cristo pega como exemplo para concluir uma verdade espiritual. Isso é parábola. O acontecimento pego por Jesus é um gênero literário, a parábola, que Jesus usou muitas parábolas. Mais de 20 parábolas Cristo contou. Ele pegava um exemplo de algo ocorrido na vida material, na vida entre nós os homens, e comparava e concluía com uma verdade espiritual. Aleluia. E Cristo apanha aqui um exemplo de um homem rico para nos ensinar uma verdade da sua palavra, porque tudo que saiu da boca de Jesus era plena verdade. Aleluia. Da boca de Jesus sempre saiu verdade. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2 versículo 21 ao 23 diz que da boca de Jesus nunca se achou engano. Sempre Cristo expôs a verdade. Cristo ele chegou a dizer, João capítulo 8, 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. É por isso que vocês não são de Deus, porque vocês não me ouvem, não me escutam. Então Cristo expunha verdadeiramente a doutrina de Deus. 7:28 de Mateus, Jesus ensinava com autoridade, e os fariseus, os escribas, se maravilhavam de sua doutrina, porque Cristo ensinava com autoridade. A palavra de Deus ela tem de ser levada com autoridade. Aleluia. Tem irmãos que têm o costume de pregar, e depois que eles pregam, eles falam assim, eu quero, os irmãos me perdoem alguma coisa, eu vou falar, e ficam rodeando, eu vou falar isso aqui, me perdoe, mas eu tenho que falar negativo. Aleluia. Jesus não ensinava assim. Jesus ensinava com autoridade, ele ia direto. Porque quem é de Deus ouve. Quem quer salvação ouve. Quem quer compromisso com Deus ouve. Quem quer levante as mãos e dá glória. Dá glória, irmão, dá glória. Pode exaltar e cantar a massa. A Escritura nos diz que Cristo estava entre a multidão e repentinamente um homem diz, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Porque eles foram, este homem estava entre a multidão e pediu a palavra, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele chama Jesus de mestre, porque aquele povo acreditava que Jesus realmente é mestre, era e é mestre. Aleluia, verdade. Eles acreditavam que Jesus era mestre vindo de Deus. Aleluia. Capítulo 3, verso 2 de João, quando Nicodemos foi procurar Jesus à noite, Nicodemos falou, eu bem sei que tu és mestre vindo de Deus. Eles acreditavam, eles criam, eles tinham convicção que toda sabedoria emana de Jesus. Aleluia, verdade. Capítulo 2, 3 de Colossenses diz que em Jesus estão escondidos todos os segredos da ciência e todos os segredos da sabedoria. Jesus é a fonte de toda bênção, é a fonte de toda sabedoria. O homem chega até Jesus porque ele cria. Quando nós nos achegamos a Jesus em oração, em adoração, nós temos de crer que ele é mestre vindo de Deus. Aleluia. Por que ele pergunta a Jesus sobre a repartição da herança? Porque quem cuidava de dar explicações das repartições das heranças dos judeus eram os rabinos, os mestres, os rabinos, os rabinos ou rabis. Os rabis,
eles eram incumbidos de dar a sanção, a palavra final sobre a repartição de alguma herança. Se o presbítero Benigno tinha herança, ele ia até um rabi, até um mestre, até um escriba, um doutor da lei. Olha, eu vim aqui porque meus irmãos não querem repartir comigo, e caberia ao doutor da lei, ao escriba, ao rabi dar sanção. É assim, assim, assim. Por isso que esse homem foi até Jesus. Aleluia. Só que a Bíblia Sagrada, ela nos diz que Cristo falou: homem, quem me pôs a mim entre vós, como juiz ou repartidor? Aleluia. Por que Cristo responde? Quem foi que falou para vocês aqui que eu sou juiz ou repartidor de herança? Cristo diz isso porque ele não veio para repartir herança. Isso aqui estava além da sua missão. Aleluia. Estava além da esfera da sua missão, além da esfera do plano de salvação. Jesus não veio para repartir herança. Jesus veio para salvar. É verdade. Jesus veio para libertar. E Paulo disse, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15: porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A missão de Jesus é salvar. A missão de Jesus é libertar. Mateus capítulo 20 versículo 28: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e para dar, entregar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para dar a si mesmo como oferta de salvação. Tome cuidado com esses falsos profetas que ficam oferecendo para o povo carro, ficam oferecendo casa, ficam oferecendo mansão, oferecendo dinheiro. Liga o rádio e estão contando testemunhos de empresas. Não, eu era desempregado, hoje eu vim aqui num congresso porque nos empresários, e eu queria ser rico, eu queria ser empresário, eu queria ser milionário. Jesus não veio para isso. É verdade, aleluia. Não veio. É Jesus. Esses são falsos profetas. Aleluia. Aleluia. São adeptos do diabo. É verdade. São lobos devoradores, são lobos, espíritos enganadores que estão neles. É Jesus. O principal que Jesus quer de mim e de você é salvar a nossa vida. O que Deus quer primeiro do homem é que ele seja salvo. Pode bater as palmas, pode dar glória, glória. Pode glorificar o Senhor. Só que os falsos profetas não. Capítulo 2, 17 do livro de 2 Coríntios: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Nós ensinamos a Cristo, disse Paulo. Aleluia. Muitos cuidam que o evangelho é causa de ganho. É verdade. Capítulo 6, verso 5 de 1 Timóteo: homens corruptos do entendimento, homens privados da verdade, que cuidam que o evangelho seja causa de ganho. Verdade. Vem aqui ganhar uma casa, vem aqui ganhar um carro. Evangelho não é causa de ganho, é causa de ganho. É verdade. Onde fica oferecendo ganho é na bruxaria. Onde fica oferecendo facilidade é no espiritismo. Onde fica oferecendo facilidade é em seitas ocultistas secretas. O evangelho não. Jesus quer que você seja salvo. Aleluia. Quer que você seja liberto. Seja transformado. Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Esses que fazem isso são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos. Deus os tem como inimigos. É verdade, louvado seja. Você liga o rádio lá: ah, eu era pobre e fiquei milionário porque depois que eu vim aqui no culto dos empresários, na campanha da prosperidade. Falso profeta. Sabe quem gosta de oferecer prosperidade? Satanás. Satanás ofereceu prosperidade para Jesus em cima do monte. É verdade.
40 dias, 40 noites, Jesus em jejum, Satanás ofereceu riqueza. 4, 8 ao 10 de Mateus. Ajoelha-te a mim e eu te darei todos os reinos deste mundo. Todas as riquezas, todas as glórias. Quem gosta de oferecer é Satanás. Filipenses capítulo 3, o verso 18 e 19. Porque muitos há dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora também de novo eu vos digo. Aleluia. E digo isto chorando, disse Paulo. Paulo estava chorando e dizendo: eles são inimigos da cruz de Cristo. Aleluia. O fim deles é a perdição. Aleluia. O Deus deles é o ventre. Aleluia. E a glória deles é a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas. Que palavra terrena! São inimigos da cruz de Cristo porque eles não pregam a salvação, não pregam a cruz, não pregam a verdade, não pregam a obra do Gólgota. São inimigos da cruz de Cristo. Eles falam de Jesus, mas não creem em Jesus verdadeiramente. O Jesus deles é outro Jesus. Glória a Deus. É outro, e eu digo com certeza. 2 Coríntios 11:4, a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo falou: se vocês crerem em outro Jesus, com razão sofrereis. É outro. Jesus da Bíblia não me ofereceu. Jesus da Bíblia, ele falou não, eu não sou repartidor, eu não sou juiz, porque estava além da esfera dele. O principal que Jesus quer de você é crer nele para a salvação. Passou disso, doutrina do diabo. Passou isso, doutrina dos demônios. Passou disso, falsos profetas. É verdade. Aleluia. Não creem. Crê no Jesus da Bíblia. Não vamos ser inimigos da cruz de Cristo. Amém? Pode glorificar. Cristo, ele diz assim, e disse-lhe Jesus: acautelai-vos, tomem cuidado. Acautelar é tomar cuidado, é ter precaução. Acautelai-vos, tenham cuidado, fiquem precavidos, e guardai-vos da avareza, da cobiça, da usura. Aleluia. Porque a vida do homem, a vida de qualquer ser humano, não consiste, não é determinada pelos bens, na abundância de bens, de riquezas que ele possui. Aleluia. Porque a riqueza, a cobiça, a avareza podem se tornar uma idolatria. A abundância dos bens pode se tornar uma idolatria. Verdade. A usura, querer mais dinheiro, cada dia querer mais, se torna um ídolo na vida do homem. É verdade. Um ídolo na vida. Mas como assim ídolo? Tudo que toma o primeiro lugar de Deus no coração do homem é ídolo. Verdade. Ídolo. Tudo aquilo que toma o primeiro lugar, toma a primazia de dentro do homem, é um ídolo maldito. Verdade. Aleluia. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses capítulo 3, o versículo 5, o apóstolo Paulo é categórico: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. Se for da vontade de Deus, ele dá abundância de bens, até riqueza. Ele deu para tantos, deu para Jó, deu para Salomão, deu para Davi, deu para Abraão, ele deu para Moisés, ele dá pelo seu poder. Mas a cobiça, a avareza se torna um ídolo, e os nossos costumes não podem ter avareza. É verdade.
porque Deus diz: eu não te deixarei e eu não te abandonarei. Você com pouco ou com muito, Deus está com você. O fiel, ele sabe passar necessidade, sabe passar fartura, sabe ter abundância, outra hora não ter. O próprio apóstolo Paulo, quer homem mais fiel do que Paulo? Aleluia. Homem mais fiel do que o apóstolo Paulo? Aleluia. Capítulo 4, 11 de Filipenses, olha o que Paulo falou: não digo isto como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Aleluia. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. E em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessitado. Sabe por quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem ama esse evangelho verdadeiro aí? Quem ama? Quem está se alimentando do pão do céu? Quem está? Então glorifica o Senhor! Cristo instrui o homem não ter avareza, não buscar avareza, e na instrução do Senhor, na instrução de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a contar a parábola, que é a comparação que há pouco eu falei para vocês. Então, Jesus propõe uma parábola dizendo que a herdade, a herança de um homem rico tinha produzido com abundância. Engraçado que esse homem rico, por Jesus, ele é chamado de louco. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, Deus ele chama esse homem louco. Esse mesmo homem rico, esse mesmo homem cheio de fartura, que já vou expor a vocês, o Senhor o chama de louco. O que é louco? Louco é uma pessoa sem razão. Louco é alguém que tem sanidade mental, que não tem sanidade mental. Isso é um louco. Louco é aquele que é sem razão, sem sanidade mental. Louco é alguém desvairado. Louco é alguém que possui falta de percepção. Isso é louco. Sem razão, também sem sanidade mental, desvairado, amalucado, quem tem falta de percepção. E é assim que Deus trata esse homem. Glória a Deus, aleluia. Não foi Lucas que escreveu que ele era louco. Lucas que achou, não. Mas, capítulo 12, versículo 20 de Lucas: mas Deus lhe disse louco. Aleluia. Quem chamou esse homem de sem sanidade mental? Quem chamou esse homem de sem razão? Quem chamou esse homem de falta, aquele que possui falta de percepção? Foi Deus. Deus. Então, como ele era um louco, segundo esta palavra? Dá uma glória a Deus. Ele era um louco sem Deus. Grite assim comigo: louco sem Deus. Mais uma vez: louco sem Deus. Ele era louco e sem Deus. Você não lê aqui que uma hora ele pensou em Deus. Você não consegue ler que ele pediu alguma coisa a Deus, direção a Deus. Ele buscou falar com algum homem de Deus para o instruir, que ele buscou apoio na escritura sagrada. Nada. Ele foi agindo da cabeça dele, porque ele não tinha o coração dele em Deus. É verdade. Aleluia. Assim é aquele que muitas vezes está no mundo, ou até dentro da casa de Deus. A verdade, meu Deus. Salmo 14, o verso 1 diz: o louco em seu coração não há Deus. Quantos estão no mundo e não pensam
pensam em Deus? Quantos estão na escola e não dão a mínima para o Senhor que morreu por ele? É verdade. Quantos da sua família, você fala do Evangelho, ele vira as costas para você? É verdade. Quantos na rua, você entrega o folheto, ele não quer saber da palavra, ele até joga no seu rosto o folheto. Porque a Bíblia trata essas pessoas como pessoas que não acreditam. Diz o louco em seu coração: não há Deus. Deus tem essas pessoas como loucas porque não buscam, porque não pedem a sua direção, porque não pedem a salvação, porque não pedem o favor de Deus. Deus tem como louco as pessoas que só pensam nessa vida. É verdade. Esse homem aqui, ele arrazoava entre si, ou seja, ele chegava com conclusões em seu pensamento. Arrazoar é conclusão na mente. Ele arrazoava. O que eu vou fazer? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele não pediu direção a Deus. Ele não buscou as coisas de Deus. Ele só pensou na sua fazenda, na sua roça, na sua herança, que era um campo que tinha produzido com abundância. Ele não pensou no Senhor. É verdade. O que eu vou fazer? Na cabeça dela, o que eu vou fazer? Vou fazer onde eu vou ajuntar tudo isso? Eu não tenho nem onde recolher os meus frutos, meus grãos. Não tenho onde recolher. Ele se esqueceu que o fruto foi dado porque Deus mandou chuva. Ele se esqueceu que a terra produziu porque foi Deus que mandou o sol, mandou a chuva. Ele se esqueceu que a semente brotou, germinou, cresceu, frutificou, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Ele não pensou em nenhum momento: eu estou com tanta, a minha herança é tão grande, mas será que eu vou viver muito tempo? Ele não pensou, ele só pensou em fazer onde eu vou recolher, onde eu vou colocar. Ele só ficou pensando no presente, ele só ficou pensando nas coisas da terra, porque era louco sem Deus. Ele não pensava em Deus, só pensava: enquanto eu estou vivendo aqui está bom, eu tenho minha moto, está bom, tenho meu carro, está bom, está bem, tenho minha esposa, está tudo bem comigo, tenho meu carro, está tudo bem comigo, tenho meus filhos. Negativo. Pense em Deus, porque Deus que vai dar a sanção da sua vida. Aleluia! É Deus que vai dar a última palavra da sua vida. Aleluia! A última palavra não é minha, não é sua. A última palavra é do Senhor. Ele só estava atentando para as coisas desta vida. Capítulo 4, 18 do livro de 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas atentemos nós nas coisas que não vemos, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Aleluia! Ele só pensava nas coisas que via. Onde eu vou colocar tanta coisa? Onde eu acho que eu vou fazer aqui uns celeiros enormes? Minha herança produziu, meu campo, minha fazenda produziu com abundância. O que eu vou fazer? Ele só pensava ali. Ele não pensou: e se eu bater as botas? Ele não pensou: e se eu for agasalhado pelo paletó de madeira? Como diz o dizer, né? Se eu for para a sepultura, para os 7 palmos de terra. Ele era louco sem Deus, que ele não pensava no Senhor em nada. Se esqueceu do Deus Todo-Poderoso que mandava orvalho. 5:10 do livro de Jó. O Senhor dá a chuva sobre a terra. O Senhor envia água para os campos. Aleluia! Ele se esqueceu que quem enviava chuva para a fazenda dele era Deus. Quem enviava água para aquele campo era o Senhor. Aleluia! É verdade! Ele era um louco sem Deus. A honra e a glória. Ele esqueceu de nosso Senhor. Aleluia! Grite assim comigo: rico, louco. Mais uma vez: Rico, louco. Ele era um rico. Só que ele era louco,
desvairado, sem percepção. Ele era sem sanidade mental, sem razão. É verdade. Ele era rico, mas era louco ao mesmo tempo. Foi Deus quem falou. Aleluia. Ele era rico, pobre. Vamos ver se você conseguiu captar. Ele era rico, pobre. Ele era rico, porque tinha muita fazenda, mas era pobre de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele era pobre, ele era rico, mas rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Ele era um rico pobre. Aleluia. Ele era riquíssimo, só que espiritualmente, o que ele era, irmãos? Espiritualmente, o que ele era? Pobre. Igual a igreja de Laodiceia. Ela também era rica materialmente, só que espiritualmente Deus chamou aquela igreja de pobre. Pobre dele, da graça dele, pobre de boas obras, pobre do poder de Deus, pobre da presença do Senhor. É verdade. E a igreja de Laodiceia também é um exemplo de um rico pobre. O pastor, o anjo da igreja de Laodiceia falou, 3,17 de Apocalipse: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles eram ricos, mas aí veio a sentença de Deus. Não sabes tu, é Deus que está falando agora, não sabes tu que tu és um pobre, um cego, um desgraçado e nu? Era rico, tinha tudo, mas para Deus era pobre, para Deus era desgraçado, para Deus era nu. Assim, eita la basura, assim era esse homem aqui. Olha a Deus. Ele se esqueceu que tudo ali foi Deus quem tinha dado. Tudo. Se a fazenda dele prosperou, se fartou, se a fazenda dele deu em abundância, deu em grande escala, foi porque Deus permitiu. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, capítulo 29, o versículo 14, a palavra de Deus diz claramente, aleluia, dá glória a Deus. 1 Crônicas 29, o verso 14 mostra que é Deus que tudo dá, porque tudo, Senhor, vem de ti e da tua mão te damos. Aleluia. 1 Crônicas 29, 14, porque tudo, Senhor, vem de ti. Aleluia. E da tua mão te damos. Tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo vem do Senhor. Quem crê que tudo vem de Deus? Glória a Deus. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades. Eu vou recolher todos os meus bens. Só que ele não sabia que quem tinha dado aquilo lá era Deus. Ele estava com amor ao dinheiro, apegado no dinheiro. O coração dele estava apegado, como diz a palavra, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Deus é contra aquele que coloca o coração no dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Esse homem estava transpassado. Toda sorte de males estava na vida dele. Ele estava amando ao dinheiro. E Deus não aceita. Deus não aceita. O seu coração, meu, tem de estar em Deus. Meu Deus. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento.
primeiro mandamento. Era rico sim, só que pobre, porque o coração dele estava nas coisas desta terra. Por isso que Jesus falou, Lucas 12:21, assim é todo aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Juntou tesouro, mas com Deus ele era um pobre, um desgraçado, um nu, igual o anjo da igreja de Laodiceia. É verdade. Nós temos que pensar nas coisas que vêm de cima, irmãos. É verdade, meu Deus. As coisas que vêm de cima. Coloque Deus em primeiro lugar. Às vezes você fica fazendo muitos planos. Glória a Deus. Fica fazendo tantos planos e Deus está de escanteio. E Deus está colocado de lado. Meu Deus. Você faz planos, mas não coloca Deus. Deus, Senhor Jesus, os meus planos estão em tuas mãos. Minha vida, meu futuro, minha família estão em tuas mãos. Não fazem isso. E olha o que Deus diz, Provérbios 16, 1 e 2. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aleluia. Glória a Deus. Todo o caminho do homem, todo o plano do homem é puro aos seus olhos, mas do Senhor vem a resposta certa. Aleluia. Vamos glorificar. A moeda que Deus quer que nós compremos. Deus quer que você tenha uma moeda. Deus quer que você tenha um tesouro no céu. Lucas 18, 22, Jesus falou ao jovem rico: me segue, segue-me, porque eu te darei um tesouro no céu. Aleluia. Às vezes tem um tesouro nesta terra, mas não tem um tesouro no céu. Aleluia. Meu Deus. Quantos irmãos deixaram de congregar porque seu comércio prosperou, virou as costas para Deus? Quando estava com um comércio pequeno, ai Deus, tem misericórdia, me ajuda, ai Senhor. Quando Deus prosperou, virou as costas para Deus. É verdade. Se tornou um rico pobre. É verdade. Virou as costas. E agora tudo é materialismo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar a palavra, não tem tempo para congregar, não tem tempo para evangelizar. É verdade. Porque tudo agora é o materialismo. Meu Deus. Tudo agora é as coisas da terra. Deus exaltado. Por isso que a vida espiritual está uma desgraça. É verdade. Por isso que não sente a presença de Deus. Por isso que não sente o Espírito Santo. Ora, a oração não passa do teto. Nunca mais chorou. Nunca mais falou língua estranha. Nunca mais o corpo se arrepiou com a glória de Deus. Porque só pensa nas coisas desta vida. Capítulo 3, 1 e 2 de Colossenses. Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Que Jesus está sentado à direita do Pai. Buscai as coisas de cima e não da terra. O dinheiro vai ficar, a casa vai ficar, o carro vai ficar. Aleluia. Tudo vai ficar, tudo perece, tudo nesse mundo passa. Glória a Deus. 2,17 diz 1 João: o mundo e sua concupiscência passam, só permanece aquele que faz a vontade de Deus. Tudo passa. Temos que comprar a moeda que Deus quer. Deus falou para aquela igreja também de Laodiceia, que era rica, pobre. Deus falou, 3,18 de Apocalipse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aleluia. Glória a Deus. Deus ofereceu uma moeda para ela, ouro provado no fogo, uma pedra preciosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Precioso em nossa vida é Jesus. Mesmo que Deus tenha dado prosperidade para você, não se esqueça do Senhor. Se não acontecerá em sua vida como com esse rico. Coloque Deus em primeiro lugar. Aleluia. Jesus, ele era diferente, pobre e rico. Grite assim comigo: Jesus era na terra pobre e rico.
É verdade, ele era pobre materialmente, mas espiritualmente riquíssimo. Segunda Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriqueceis. Glória a Deus. Jesus. Que lindo, meu irmão, que lindo. Aquele rico também, ele era egocêntrico. Grite assim comigo: rico, egocêntrico. Grite assim: louco, egocêntrico. Só vocês. Egocêntrico. O que é egocêntrico? Só pensava nele, tudo era ele. Tudo ele. Glória a Deus. Isso a Bíblia Sagrada diz aqui. Várias vezes ele colocava o eu. Várias vezes. Por exemplo, dá um glória a Deus. Olha aqui, ó. Que eu farei, eu. Vai mais. Não tenho onde eu recolher os meus frutos. Eu farei isto. Eu derribarei os meus celeiros. Eu edificarei outros maiores. Eu recolherei todas as minhas novidades. Tudo eu. Egocêntrico, ele era tudo. Só ele era o tal. Ele também gostava de posse. Ele achava que era dono de tudo. Ele era possessivo. Ele usava pronomes possessivos. Ele achava que ele era o dono de tudo, não prestava conta a ninguém, tudo era dele. Ele achava que ele era dono de tudo. Olha o que ele fala aqui, ó. Claramente: os meus frutos, meus celeiros, minhas novidades, meus bens. Onde ele achava? Até a alma. Você acredita que ele achava que a alma era dele? E direi, capítulo 12, 19 de Lucas: e direi a minha alma. Ele não fala minha alma no sentido que a gente fala: Senhor, visita a minha alma. Não, ele falava a minha como ele fosse dono. Ele mandasse nele mesmo: minha alma. Ele se esqueceu que Deus falou assim. Ezequiel 18:4: todas as almas são minhas, diz o Senhor. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é tremenda. Porque ela é tremenda. Ele falou minha alma, achando que ele era dono de tudo. Em Ezequiel, Deus falou: todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Ele não acreditava no Senhor, irmãos. 15:5 de João. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O homem não arreda o pé da cama se Jesus não permitir. O fôlego de vida está em suas narinas, porque Jesus quer. Você tem saúde enquanto Jesus quer. Você tem vida enquanto Jesus quer. Ninguém faz nada sem a presença de Jesus Cristo. Ele era soberbo. Achava que era alguma coisa. Achava que era algo. E a Bíblia diz que a soberba do homem vai abatê-lo. É verdade. Provérbios 29:23: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abate. Deus abate. 4:6 de Tiago: Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia, Jesus. Aquele homem era soberbo, achava que ele era alguma coisa. E quantos também acham que são alguma coisa? Glória a Deus. Acham que manda, que ele
ele próprio, da maneira que ele está, ele vai entrar no céu. Da maneira que ele está, ele vai conseguir passar a perna em Deus. Da maneira que ele está, na última hora Deus dá um jeito. Cuidado! Sem Jesus não pode fazer nada. Aleluia, Jesus. Não tem problema nada, aquela igreja é muito rígida lá. Eu vou usar meu brincão mesmo, ninguém tem a ver com a minha vida. O brinco é meu. Eu comprei com meu dinheiro, minha pulseira. Eu comprei com meu dinheiro, meu colar. Eu comprei minha calça comprida com meu dinheiro. O que o pastor tem a ver? Eu uso mesmo. Eu faço o que quiser. Cuidado, hein? E quando Jesus pedir a sua alma, soberba. E quando Jesus pedir sua alma, eu comprei a televisão mesmo. Eu coloquei a televisão dentro da minha casa, que pastor não tem a ver com a minha vida. Eu tenho um controle remoto, eu controlo a hora que eu quiser. Que a televisão é minha, é com o meu dinheiro. Ela vai levar você para o inferno. Ela vai condenar sua alma. Ela vai condenar sua vida. Aquela cena de sexo vai condenar. Aquele casamento gay vai condenar. Aquela bruxaria vai condenar. Aqueles homens sem camisa vai condenar. Aquela feitiçaria vai condenar. Aquela profissão vai condenar. Em sua casa, para que não sejas maldito junto com ela. Aleluia. E completamente a detestarás, porque maldita é. Então hoje é soberba. Eu bato minha bola, minha pelada, meu futebol, e pastoreio meu rebanho. O que alguém tem a ver com a minha vida? Você é soberbo? Diz que vai conseguir passar a perna em Deus. Ei, louco egocêntrico. Louco egocêntrico, você acha que você é o quê? A soberba do homem é uma baterá. É verdade, meu pai. O espírito humilde é aquele que se submete à palavra de Deus. Aleluia! Se submete ao Evangelho. A minha igreja tem palestra. Quando a igreja começa a ter muita palestra, ela perdeu o Espírito Santo. Quando a igreja começa a ter show, ela perdeu o Espírito Santo. Quando colocam gelo seco no púlpito, ela perdeu o Espírito Santo. Quando colocam coreografia, bailarinas, chacretes, paquitas, ela perdeu o Espírito Santo faz tempo. Quando a igreja tem teatro, ela perdeu o Espírito Santo. Quando a igreja coloca profissional, futebolista, artista, atriz, ator, em cima do púlpito para ficar animando plateia, ela perdeu o Espírito Santo. Aleluia, meu pai. Perdeu, porque ela acha que isso vai trazer o povo, porque ela acha que isso aí não vai crescer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que convence o homem para entrar na igreja e ouvir já foi embora. Já foi embora. Mas a soberba não deixa eles verem que estão errados, não os deixa ver que estão indo para o abismo. É verdade. Não os deixa. Você fala. Minha igreja, tá tudo bem, eu estou lá, eu sou de lá, eu falo. Olha que egocêntrico! É porque ela perdeu o mover do Espírito. Creia. Viver de movimento. Retiro espiritual. Dia da beleza. Palestra para emagrecer. Tal coisa, cabelo moicano. Acampa dentro. Ei, sai dela, povo meu. Cantata de Natal, cantata de Páscoa, showzinho, show do mundo, show gospel. Loucos egocêntricos. Minha igreja, minha mocidade, minha cantata. Só tem soberba. Só soberba, só soberba. Só soberba que não quer se submeter. Não quer submeter a palavra. Quem é você? Quem sou eu? Nada. É verdade. Você é pó e cinza como eu sou. Aleluia. Salmo 103:14. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia. Somos pó, nada, pó.
nada além de pó. Agora a palavra de Deus é tudo. Porque a glória do homem, 1 Pedro 1, 24 e 25, a glória do homem murchará como erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem dá glória a Deus? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Cadê o glória? Cadê o glória? Aleluia! Abra a boca, glorifique, abra a boca! Exalte a calabaçura e candarabassi! Ore, candarabasura e candarabassi! Glória a Deus! Grite assim comigo: louco! Ambicioso! É o que ele é, cheio de ambição. Capítulo 12, 19 de Lucas. E direi a minha alma, só vanglória, prepotência. E direi a minha alma: tens em segurança muitos bens, tens em depósito muitos bens. O que ele queria dizer com isso? Eu tenho em segurança os meus bens. Ele não queria colocar, ele não queria pôr o futuro dele em Deus. Verdade. Ele achava que o futuro estava na mão dele. Eu tenho em segurança os meus bens. Ele achava que estava seguro. Ele não pensava no futuro. Olha o que também ele dizia mais aqui: eu tenho depósito dos meus bens para muitos anos. Ou seja, ele tinha desrespeito à vontade de Deus. Quando ele fala muitos anos, ele estava desrespeitando a vontade de Deus, que manda o homem trabalhar, que manda o homem bater doído, que manda o homem lançar o pão sobre as águas, que manda o homem batalhar. Dá glória a Deus. Que manda o homem lutar. Gênesis capítulo 3, 17 ao 19. O Senhor mesmo falou claramente. Gênesis 3, versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque da terra foste tomado, porque tu és pó, e em pó te tornarás. Aleluia! Ele achava, muitos anos, ele estava desrespeitando a vontade de Deus, que mandou me trabalhar. Ele não queria nem mais saber de trabalhar. Ele queria comer o pão da preguiça. Agora eu vou ficar aqui do jeito que eu quiser, e não vou mais precisar trabalhar, não vou precisar mais dar tudo de mim. Ele estava contra a vontade de Deus. Ele estava querendo comer o pão da preguiça. Sim, isso aí mesmo. E a Bíblia diz, olha aí, ó, estava querendo ajuntar tudo para não ter mais uma vida de trabalho, uma vida de entrega. E o que diz lá? Provérbios 31, 27. Glória a Deus. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Olhe, cuide do governo da sua casa e não coma o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Ele estava querendo poder há muitos anos. Ele não queria mais governar a casa, queria guardar tudo lá e achar que a vida ia passar por ele e ele ficar da maneira que quisesse. Ele estava indo contra a vontade de Deus, que mandou me trabalhar, mandou me zelar de sua casa, zelar de sua família. E por último, olha o que ele falou aqui. Aleluia, Pai. Ele era ambicioso. Glória a Deus. Descansa, come, bebe e folga. Eu direi à minha alma: descansa, come, bebe e folga. Se alegra, descansa. O que é isso aí? As paixões carnais. Verdade. Ele queria deixar de trabalhar, ajuntar tudo, com ambição, ter tudo, ajuntar tudo que podia, para viver na farra, para viver no pecado, na lascívia, na prostituição, na obra da carne, nas paixões deste mundo, trocando o Senhor por prazeres passageiros. Isso que ele queria. E quantos estão com ambição? A loteria que joga é ambição. É verdade. A telecena que joga é ambição. É verdade. Esse título aí que você compra esperando o sorteio é ambição. Está com ambição, quer ficar rico sem lutar, sem trabalhar. Quer ficar
fica rico empobrecendo pessoas, porque dinheiro de jogo é dinheiro maldito. Quantos ficaram pobres pelo jogo? Quantos perderam família pelo jogo? Quantos morreram pelo jogo? Quantos estão desgraçados até hoje por causa do jogo? Jogatina é pecado. Primeiro, é pecado porque é um dinheiro maldito, sujo, que empobreceu, endividou pessoas, deixou pessoas na sarjeta. Segundo, é dinheiro maldito porque você está colocando a fé naquela telecena, está colocando a fé naquela loteria, naquela megaquina. Está lançando sua fé. Quem está jogando está lançando fé. É verdade. Vou ver se eu ganho, que vou jogar uma fezinha aqui. E a Bíblia diz, Marcos 11:22, tende fé em Deus. Está gastando o seu dinheiro porque é ambicioso. Porque quem está jogando quer gastar dinheiro nas paixões carnais. É o que quer. Não quer submeter a Deus, quer ficar rico facilmente. E quem não quer viver uma vida de paixões carnais. É, meu Deus, é verdade. Isaías 55, o versículo 2 da Escritura. Por que gastais o teu dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Está gastando dinheiro naquilo que não é pão. Gastando dinheiro lançando sorte, caça-níquel, jogo do bicho. Gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. Ambiciosa. Ambicioso. Somos ambiciosos muitas vezes. Esse rico era desse jeito. Minhas paixões carnais. Descansa, bebe, come, folga. Eu não vou colocar meu futuro em Deus. Minha alma, tens em depósito os meus bens, tem aí para muitos anos. Tá vendo? Eu não quero colocar. Eu não quero respeitar a vontade de Deus que manda eu lutar. Não quero não. Tem muitas riquezas para muitos anos para eu fazer o que quiser. Ambição. Amém? Amém. E por último, para a gente encerrar, grite assim comigo: louco! Condenado! Mais uma vez! Louco! Agora bem forte, tudo junto, a última vez! Louco, condenado! Agora é a hora que Deus dá o corte final. Agora é a hora que Deus dá a foice, né? No pé de cana, a foice. Agora é o momento que Deus dá a sanção, bate o martelo. Aqui, essência final. Deus diz assim. Mas Deus lhe disse, naquela mesma noite que ele estava tramando tudo: eu vou fazer os celeiros para recolher os meus bens, eu farei, eu vou derrubar os que eu tenho. Estava tramando tudo. Naquela mesma noite, a morte bateu na casa dele. Naquela mesma noite foi o dia da prestação de contas. Ele não tinha pensado no seu fim. Irmão, quem não pensa no seu fim é uma tragédia. Pensa no seu. Você está aqui, não serve a Deus, não levantou a mão para Jesus. Pense no seu fim. Jerusalém um dia não pensou no seu fim. E a Bíblia diz que Jerusalém foi pasmosamente abatida. Lamentações capítulo 1, versículo 9. A imundícia está debaixo das suas saias. Porque Jerusalém, você não pensou no seu fim. Por isso você foi espantosamente abatida. É uma lástima o homem não pensar no seu fim. É uma lástima. É uma lástima o homem pensar que a vida é isso aqui que ele está vivendo. Vai ter um dia que a morte vai bater a sua porta e a minha porta. A morte só não vai bater se o arrebatamento acontecer. Se o arrebatamento acontecer, os salvos, quem for salvo, vai ter um corpo transformado. Mas aquele que não serve a Deus, ele tem que pensar
pensar no seu fim. Aleluia. Se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Se descer a sepultura agora, qual é o destino do seu espírito? Para onde vai sua alma? Aleluia. Onde será a sua morada eterna? No céu ou no Hades? Ou no lago de fogo depois? Para onde será? Para onde irá? Ao invés de celeiros, ele não falou que faria celeiros? Ao invés de celeiros, ele teve um funeral. Ao invés de celeiros, quando a morte bateu, ele teve um funeral, um cortejo à sepultura. Ao invés de uma vida de luxo, regaladamente, ele teve que prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque o Deus Todo-Poderoso falou com ele, capítulo 12 e 20 de Lucas: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, louco? Meu Deus. E para quem será? Aleluia! Os anjos são executores do decreto divino. Para eu encerrar, os anjos executam os decretos divinos. Quando morre um salvo ou um condenado, os anjos que vêm fazer a coleta. Os anjos fazem a coleta final da alma e do espírito. A alma e o espírito que está dentro do corpo se separam com a morte. Gênesis 35, 18: saindo-lhe a alma porque morreu. É verdade. Capítulo 2, 26 de Tiago: o corpo sem o espírito está morto. É verdade. Quando morreu, a alma e o espírito que sai do corpo, os anjos são executores Aleluia! do decreto divino. A pessoa pode ter sido esfaqueada, esmagada pelo trem, baleada, o corpo caiu. Na hora que ela der o último suspiro, os anjos ali já estão esperando para levar a alma para onde é, ou para o céu, paraíso, ou Hades. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. É, meu Deus. Mateus capítulo 13, versículo 39 e o 41. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aleluia. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia! Naquele momento que o Senhor pediu a alma dele, os anjos carregaram a alma dele para o abismo. Não tem como escapar. Verdade. Misericórdia, meu Deus. Aleluia. E a sua vida, a minha vida, o que é? Talvez você está aqui fazendo tantos planos. E olha o que a Bíblia Sagrada diz que nossa vida é. A nossa vida, ela é como um sono. Sabe que você dorme um sono, você não tem de levantar? A vida do homem é comparada, é tão breve. A vida do homem é tão breve que ela é comparada a um sono. Salmo 90, o verso 5: tu levas como corrente de água, são como um sono. A sua vida, a minha vida, são um sono. Porque é rápida. A existência do homem nesta terra é rápida. A sua vida e a minha vida são como a erva. A erva cresce, fica bonita, e depois o que acontece? Murcha e morre e desaparece. E nunca mais volta. Aquela erva que morreu, ela não volta mais. Volta a outra que vai nascer. Mas aquela que morreu, acabou. A vida do homem é isso. Você nasce, você cresce, é como a erva, é rápida. Vai embora. Salmo 90, o verso 5 e o 6. A Bíblia diz que nós somos como erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que palavra, irmãos. Aleluia. Eu vou repetir para você pensar. Você está fazendo coisa errada, você não quer levantar sua mão, está em pecado. Olha o que é a sua vida e a minha aqui. Aleluia. Faça um check-up da sua vida agora. Faça um check-up agora. Aleluia, Deus. Louvado. São como erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca.
é a nossa vida. A verdade, meu Deus. É, Senhor, aleluia. A nossa vida, ela passa como um conto. Sabe aquele conto? Aqueles contos, tem muito conto do Nordeste, do sertão, não tem? Dos interiores do Brasil, do Sudeste, do Centro-Oeste. Aqueles contos que, vou contar um caos, como diz, um caso ou um caos. A nossa vida é como um caso, como um conto. O conto uma hora vai acabar. Acaba ou não acaba, presbítero? A nossa vida é um conto, ligeiro ainda. Salmo 90, no versículo 9. Pois todos os dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Aleluia. Está fazendo tanto plano, igual o rico. O rico condenado, vou montar um celeiro, agora eu vou juntar tudo. Naquela noite, os anjos vieram buscar a sua alma. Aleluia. Nossa vida é um conto ligeiro. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz que a nossa vida é um vapor. Sabe aquele vapor da panela de pressão? O vapor da panela de arroz? Ele sobe com tudo. Você abre a panela, o que acontece depois? Subiu e... quando sobe, o que acontece? Fala, irmãos! É isso aí. Tiago diz assim, 4,14 de Tiago: o que é a vossa vida? É um vapor que logo sobe e desaparece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Davi falou que a morte é o caminho de toda a terra. 1 Reis capítulo 2, versículo 2. Davi falou: eu sei que eu vou para o caminho de toda a terra, a morte. Diz que precisa de Jesus. Diz que precisa do Senhor. É verdade, meu Deus. Jó capítulo 7, versículo 7 diz também que a nossa vida é uma sombra. Sabe uma sombra? A sombra ela desaparece. Sabe que ela está de um lado, depois está do outro. A vida do homem é uma sombra diante de Deus. Aleluia. Então hoje não seja como aquele rico. Pense no seu fim. O hino 169 da alma cristã, como é que ele fala? Do juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. E olha como eu coro. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Guarda essa palavra. Decida-se hoje, no tempo que se chama hoje. Não presumais o dia do amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Provérbios 27, o verso 1. Talvez o mal que veio para o rico esteja perto de você e perto de mim, mas eu servi a Deus. 8,51 de João: quem crê em mim não morrerá. Deus abençoe. Pode glorificar o Senhor. Para encerrar lá, Jeremias 17, 11. Como a perdiz que ajunta os ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias, as riquezas o deixará, e no seu fim será um homem insensato. Está aí, guarda esta palavra. Presbítero Benigno, dirige uma oração a Deus. Vou chamar as pessoas que Deus, o Espírito Santo me mostrou. E agora vamos orar. Quero que você, sentado, encurve, pode ficar sentadinho, encurve sua cabeça e faça um check-up da sua vida. Louco sem Deus, rico louco, louco egocêntrico, louco ambicioso, louco condenado. Eram as qualidades daquele homem. E talvez faça um check-up, que nós precisamos de Deus. Encurve a cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, meu Deus. É como diz o apóstolo Paulo: ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. Ó Pai, que nesta hora Tu possa
possa se manifestar de uma maneira maravilhosa, pois a tua palavra nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Que a misericórdia do Senhor nesse momento, Pai, venha se manifestar ajudando a cada vida. Ó Pai, nesse momento de reflexão, que o teu Espírito, meu Pai, que convence do juiz, meu Pai, e do pecado, possa convencer o coração desse visitante, para que ele e ela possa sentir a força, meu Pai, e poder tomar uma decisão contigo. Meu Deus, fala conosco nesta noite, fala com cada um através da revelação do Espírito Santo, que tu possa tomar o teu servo nas tuas mãos, e tu conheces, meu Pai, o deitado de cada um e o levantar, que tu venha revelar nesta noite e também solucionar cada problema para que o teu nome seja glorificado, pois importa que tu cresça, Senhor, e nós diminuamos, mas temos testemunhado de ti, meu Deus. Pai querido, responde, Pai, no lugar da tua habitação, confirmando nesta hora o poder da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.